E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar da greve dos servidores do INSS, como que influencia, por que isso influencia. Vamos falar um pouquinho dessa greve aí. Muitos segurados preocupados com a paralisação. Então a gente vai entrar numa semana definitiva, uma semana decisiva para que a gente tenha alguma resposta, para que a gente saiba se os processos vão andar, se os processos vão ficar mesmo parados, se os servidores vão ficar mesmo parados. Antes, eu gostaria de me apresentar. Os que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, e eu estou aqui para te ajudar. Meus pedidos: que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Passados os recados, vamos lá. A greve dos servidores do INSS entra numa semana decisiva. Por que a gente fica preocupado com greve do INSS? Pelos motivos óbvios. O INSS já não tem muito servidor, já está muito difícil, os processos já estão paralisados. A gente sabe que hoje em dia a gente tem grande parte dos processos do INSS são analisados por via de automação, tá? Por robô. Então, quando você for fazer o requerimento do teu benefício previdenciário, do teu benefício assistencial, você se preocupe no preenchimento das informações naquela página inicial, quando você vai fazer o requerimento do benefício previdenciário ou assistencial. As informações têm que estar corretas, porque grande parte dos processos administrativos analisados pelo INSS são analisados por robô, por automação. Por que é usada a automação, Renata? Por que é usado o robô no INSS? Porque não tem funcionário. Como não tem funcionário para analisar o teu processo, o que o INSS precisa fazer? O INSS precisa se utilizar da automação. Mas tem muitos processos, tem muitas situações que precisam de um servidor público analisando o seu processo, que precisa de um servidor público olhando a sua documentação. Quais são as situações? Várias. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela precisa da análise de um servidor para verificar os documentos que você apresentou. Se o PPP está correto, se o PPP tem todas as informações, se dá para considerar aquele período especial ou não. Aposentadoria do rural. A aposentadoria do rural, ele apresenta uma documentação como trabalhador rural, que também precisa de um servidor. Acerto pós-perícia. Acerto pós-perícia é algum problema no teu cadastro, algum problema lá na sua plataforma do INSS que um servidor precisa analisar. Qual é o problema? O servidor precisa analisar a pendência que o sistema deu, porque o sistema deu uma inconsistência, o sistema deu um problema. Se o sistema apresentou um problema, por exemplo, tem algum vínculo seu que não tem data fim. A empresa, você trabalhava lá na Johnson & Johnson em 1994. E a Johnson & Johnson, por algum problema, não deu baixa no seu registro em 1997, que foi quando você saiu dessa empresa, qualquer empresa que seja. E aí a gente olha o seu CNIS e tem lá o vínculo em aberto. Mas tem uma remuneração até 1996, dezembro de 1996. Então, um servidor público, nesse acerto pós-perícia, ele tem que olhar para esse vínculo para verificar como que ele vai tratar esse vínculo. Então, o acerto pós-perícia é um problema que tem no seu vínculo que algum servidor público tem que analisar esse processo para verificar qual é a medida, qual é o documento que ele vai te pedir, qual que é a medida que ele tem que fazer, como que essa greve te atrapalha. Nesse campo, o acerto pós-perícia fica paralisado. Por quê? Porque não tem servidor para olhar. A aposentadoria do rural fica paralisada. Por quê? Porque não tem servidor para olhar. A aposentadoria especial fica paralisada. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque não tem servidor para olhar. Então atrapalha. Greve atrapalha. Toda e qualquer greve atrapalha os beneficiários, os cidadãos que precisam dos serviços. Então a gente sabe que atrapalha muito. A gente entrou agora numa semana que é decisiva. O INSS, o governo federal abriu a boca e falou: não, vamos fazer pente fino. O que os servidores se aproveitaram desse grande pente fino que o governo federal está fazendo, que é: vamos fazer greve para quê? Para pedir várias coisinhas. Os servidores públicos estão pedindo o quê? Recomposição de perdas salariais, reestruturação de carreira, cumprimento de um acordo que o governo federal fez numa greve anterior que ele não cumpriu,
que foi em 2022, reconhecimento da carreira do seguro social como típica do Estado, revogação de normas que determinam o fim do teletrabalho, que eles não gostam, e assim como melhorias de condições de trabalho e reestruturação dos serviços previdenciários, é o que a categoria está pedindo. O governo federal deu uma recomposição, fez uma proposta de recomposição salarial de 28, vamos colocar aqui, a proposta garante o ganho acumulado de 2023 a 2026 de 28,3% para nível superior e 24,8% para nível médio, para nível auxiliar. Então, o governo federal deu até a próxima sexta-feira, agora dia 16, para que o movimento grevista analise essa proposta. Eu não sei se eles vão aceitar, porque o movimento grevista fala que, embora o governo tenha chegado a percentuais consideráveis, porque 24% é bastante, não cobre as perdas inflacionárias nos últimos anos, que chegou a 53%. Então, eles estão pedindo 53%, o governo federal está oferecendo 28% e 24% de aumento salarial e algumas outras coisas. O INSS fala que a greve não impactou nos serviços, mas a gente sabe, não tem jeito. Se você tem 2 funcionários fazendo um trabalho e retira-se um funcionário, porque o INSS, o governo, a prestação de serviço é serviço essencial, ele não pode parar por completo, igual polícia, igual hospital, eles não podem simplesmente fechar a porta. Então, eles são obrigados a manter uma quantidade mínima de servidores trabalhando. Mas se você tem 2 servidores trabalhando e a gente já sabe que falta servidor para analisar, porque a gente tem as automações, tá vindo as automações, a gente sabe, acabei de te explicar, que tem processos que precisa de servidor, não tem jeito, documentação para ser analisada, acerto pós-perícia, diversas situações precisam de um servidor público analisando o teu processo. Então, a gente sabe que já está faltando servidor, que eles estão pedindo a contratação de servidor, que diversos processos precisam de um servidor público para ser analisado. E, por fim, que se tem dois servidores, retirou um servidor da análise, a gente vai ter uma perda de 50% da prestação de serviço. Se tem uma perda de 50% da prestação de serviço, é claro que isso tem um impacto negativo na concessão dos benefícios previdenciários e assistenciais. Não tem jeito, não tem como a gente retirar servidores e colocar servidores paralisados e isso não impactar de uma forma negativa no cidadão, no segurado que precisa do benefício, no beneficiário, por exemplo, do BPC, que está fazendo requerimento do amparo assistencial e que precisa desse benefício, da concessão desse benefício e que precisa de um servidor olhando para isso. Então, apesar do INSS falar que a greve não impactou nos serviços, não tem jeito de não ter impactado. A gente espera que essa greve finalize para que os serviços sejam normalizados dentro de uma normalidade que é de INSS, que já é de uma demora. Infelizmente, as notícias são essas. Vamos torcer para essa greve finalizar e os serviços serem normalizados. O vídeo de hoje era sobre isso. Agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e no meu Instagram, que é @doutora Renata Menegassi.